Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Olha, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Elohei Aboteinu, Elohim Abraham, Isaac e Yaakov. Adorai, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Baruch Atah Elohei Aboteinu, Elion, Mezadim Tobim, Konei Hakol, Resolver fazer Abator, Baruch Atah Adonai Eloheinu, ou seja, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Atah Adonai Eloheinu. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Shalom a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos queridos, não é? Graça e paz. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que os irmãos recebam essa transmissão com muita alegria, que os irmãos recebam essa transmissão com muita fé e com muita espiritualidade. Que o Eterno vos abençoe nesta tarde. Eu vou começar a compartilhar aqui essa transmissão e aí nós já damos entrada nessa transmissão hoje sobre textos das Escrituras em hebraico. Você vai aprender em hebraico hoje quem é o Satanás que Yeshua, Jesus disse ter visto cair do céu como um raio. O que significa isso? Você sabe dizer, meu irmão crente evangélico? Deixa eu só compartilhar aqui com algumas pessoas. Bom, eu acho que eu já convidei aqui algumas pessoas e tá bom o número aí. Lembrando que eu sou o irmão Ben, eu sou ascendente de judeu sefaradita. Tá bom, meus queridos? E nós vamos começar essa live falando sobre esse tema importante, legal, bacana, que vai abrir a sua mente, tá bom? Olha só, nós vamos começar nessa live lendo um texto das Escrituras. É que eu não consigo compartilhar aqui agora em grupo. Helder Duarte, seja bem-vindo, que Deus te abençoe bastante. Lembrando que as minhas lives e as minhas transmissões não têm intuito de dogmatizar,
doutrinar, fanatizar ninguém a nenhum segmento religioso. Não quero que você venha em sinagoga, não quero que você, com todo respeito, venha em nenhum templo, em nenhuma denominação. Por quê? Você vai saber assistindo essa live. A visão que eu tenho da espiritualidade, da experiência que eu tive com Deus, é que Deus é tão próximo de nós, gente, Ele é tão Pai, Ele é tão amoroso, que Ele não precisa de uma casa, Ele também não impõe tributos, nem pagar impostos para Ele, como dízimo, oferta, voto, campanha, propósito, sacrifício. Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa do seu dinheiro é você, para você lidar com as suas dívidas, compromissos, projetos e sonhos na sua vida. Deus não quer o seu dinheiro, tá bom? Quem quer o seu dinheiro para viver bem e ter fazendas e carros e propriedades e lanchas, barcos, navios, jatinhos de 72 milhões de dólares, é o seu líder, é o seu pastor. Quem mora nos melhores condomínios do Brasil não é você, é o seu líder, é o seu pastor. Então eu trago aquilo que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh do Eterno, coloca no meu coração. O que é? Fecha a porta do seu quarto, entra lá e fale com Deus. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ok? A intenção é que você tenha uma experiência com Deus na sua casa. Tá bom? Para não ser vaquinha de presépio, nem ser explorado por ninguém nesta vida. O teu dinheiro é seu, é o teu salário e você gasta ele como você bem entender. Você gasta ele com a sua vida, com a sua saúde, com os seus compromissos e ajudando o próximo, não é enriquecendo nenhuma denominação, não. Tá bom? Bom, para você começar a entender essa live de hoje, nós vamos aqui aprender algumas coisas em grego e também algumas coisas em hebraico. Quem puder compartilhar nos grupos que vocês estão, por gentileza, compartilhe aí, que eu agradeço muito. Então vamos lá. Ó, acho que pegou um pelo aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. O tema dessa matéria de hoje, que eu transmito com muita alegria, é sobre... Deixa eu ver aqui. Quem é o Satanás? Quem é o Satanás? Olha o fundo musical ali, olha o fundo instrumental, espiritualizado, né? Eu acho que tem... Acho que tem um pelo aqui. Tirei. Quem é o Satanás que caiu como um raio, segundo a declaração de Jesus? Está aí na sua Bíblia, está no Evangelho de Lucas 10, 18. Bom, eu vou ler aqui uma coisinha para você. Deixa isso aqui para cá. Deixa eu pegar minha caneta aqui, para a gente poder entender isso. Ó, eu não sei bem se a lousa... Só um minutinho. Fica aí. Voltei. Muito bem. Olha só. Eu não sei se está pegando bem para vocês lerem aí. Dá mais ou menos, mas eu acho que dá para entender. Eu tenho aqui eu tenho o versículo de número 18. Olha o Paulinho aí, filósofo do cotidiano. Recomendo a todo mundo assistir as lives do Paulinho pela manhã. É um grande homem de Deus, um homem abençoado. Então, a gente vai começar lendo esse texto aqui, depois vai entrar em outros textos. Mas primeiro, boa tarde, meu querido. Não sou mestre, não. Você que é mestre, Paulinho. Eu vou começar essa live lendo este versículo 18 em grego para você. Quero que você aprenda, tá bom? Esse versículo 18 aqui, em grego, aqui ó, tá vendo aqui? Isso aqui é grego, é o Lucas 10, 18.
O Lucas 10:18, ele está dizendo exatamente assim: empenhautóis, enteorão, empenhautóis, eteoron tom, satana, ros astrapen, ectou oranol, pesenta ou pesonta. O que está escrito aqui em grego? Está escrito assim, ó, em grego: mas ele lhes disse. Ele quem? Yeshua, ou Yehoshua, ou Yahshua. Aí vai da sua aceitação, como você entende, né? Ou a pronúncia do nome de Jesus. Então vamos lá. Mas ele, Yeshua, lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. De novo, em grego: eipendeautóis eteoron tom satana, ros astrapen ectou oranou pesonta. Mas ele, Jesus ou Yeshua, mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí Lucas 10:18. Muito bem. Lucas 10:18. Esse versículo de Lucas 10:18, pessoal que é crente, que é cristão, não é? Muitas vezes vocês apontam um dedo para mim e falam assim: judeu falando de Jesus, judeu falando de Yeshua. Eu não vou na conversa desse cara. Eu não estou pedindo para você vir na minha conversa. Mas pior é quando você vai na conversa de estelionatário da fé, explorador, vagabundo, malandro, não é? Os caras que vivem bem aí, os coach da vida, os caras que faz gracinha, piada com a palavra, pessoal que quer andar de BMW, quer andar de helicóptero, quer ter templo. Pior é você na onda deles, não é? Pior ainda, não é, irmanice? Seja bem-vinda. Pior ainda é você me criticar porque eu sou descendente de judeu, mas eu quero que você saiba que existem milhares e milhares de Yahudins, de judeus, que acreditam em Yeshua e que aceitaram Yeshua. Inclusive, meu querido, a sequência da igreja, não é? Que em grego é eclésia, chamado para fora, a sequência dos que seguiam Jesus Cristo, ou a igreja, eram os judeus, não eram cristãos. Tá bom? Então, deixo bem claro que eu acredito em Yeshua. Ok? Por isso que eu falo do Novo Testamento. Por isso que eu falo do Evangelho. Por isso que eu combato o pilantra. Não é, irmanice? É melhor você estar aqui comigo. Boa tarde também, paz e bem, irmanice. É melhor estar ouvindo aqui essa mensagem gostosa da espiritualidade, que não visa meter a mão no teu bolso, tirar o seu dinheiro, não é? Do que você escutar vagabundo, malfeitor, estelionatário, que se diz palestrante, que se diz psicólogo, que se diz pastor, não é? Que toma o dinheiro dos outros e não paga, que faz proposta para a irmã dormir com ele, ter relação sexual num sítio dele, e a irmã questiona: mas isso não pode, o senhor não é pastor, o senhor não é casado? Sou, mas na graça tudo pode. Eita, homem, cara de pau e sem vergonha, né? Que mente para você, não dizendo que tem uma fundação de caridade, de ajuda para as pessoas, não é? Toma o seu dinheiro todo mês, 30 pau do seu bolso, que ele está comendo, bebendo, arrotando com a família dele, rindo da sua cara. Irmão, para com isso, irmão. Uma hora a casa vai cair para você.
todas as pessoas do Facebook, dos grupos de Facebook. Ô, irmão, claro que eu não sou besta, nem burro de falar o teu nome e colocar a tua cara para não tomar um processo. Mas se você vier com graça para cima de mim, venha, irmão, venha. Irmão Noel, com N. Irmão Noel, venha. Eu não tenho só 5 advogados, não. Venha, venha. Não mexa com quem está quieto. Você sabe muito bem com quem você mexe. Você sabe muito bem quem você aplica os seus golpes de estelionatário, irmão Noel. Essa conversa fiada de palestrante que você tem, não é? Você já mostrou para o público se você é advogado de verdade? Cadê a sua carteirinha da OAB? Cadê, irmão Noel, sua carteirinha da OAB? Cadê o CNPJ, a instituição filantrópica de caridade que você tem? Que você tira dinheiro dos outros aí e não mostra? Cadê? Hã? Irmãos crentes, vocês têm que parar de ser tão crentes assim. Pedro vai dizer crescer na graça, mas também no conhecimento. Vocês não podem ficar acreditando em tudo que as pessoas falam. Ah, coloca aí, eu vou dar meu Pix, vou dar meu WhatsApp. Ah, eu vou dar, me ajuda na obra. Ah, não sei o que. Para com isso, irmãos. Vocês têm mais é que investir o dinheiro em vocês mesmos, sabe? Pega o seu dinheiro, o seu dízimo que você dá na igreja, o seu 10%, aplica em CDB. Vai lá no Itaú, no Santander, no Bradesco, na Caixa, no Banco do Brasil, no seu banco, ou, sei lá, Mercado Pago, né? Ou não sei o que, essas coisas que tem aí, esses bancos digital, aplica no Tesouro Direto, no CDB, para render todo dia. A poupança rende uma vez, um ano no aniversário dela. No CDB, no CDI, na taxa Selic, você está investindo na sua prosperidade, no sonho que você quer, numa viagem para fora, num carro, numa casa, no seu filho, no seu neto, numa empresa, um comércio que você está tendo. Para de investir dinheiro no bolso do pastor, que é um safado, que come o seu dinheiro todo dia, mentindo para você, dizendo que você tem que dar dízimo para a igreja, dar oferta, dizendo que você tem que dar propósito com Deus, sacrifício. Para com isso, irmãos. Acorda para a realidade. Ó, vamos lá. Então, assim, não é o fato de eu ser judeu que eu não acredito em Jesus Cristo ou em Yeshua, ok? Que eu não acredito no Evangelho, tá bom? Vamos lá. Já dei alguns ensinamentos, está no meu canal, que eu não vou retirar do meu canal. Já falei algumas coisas lá atrás, no passado, mas a gente vai sempre aprendendo e tendo experiência com Deus nessa caminhada. Então vamos lá. Ó, eu acabei de ler para vocês esse versículo aqui. Lucas, primeiro a leitura que nós vamos ler aqui é Lucas, capítulo 10, versículo 18, em grego. Vamos lá de novo, tá bom? Eipen de autores, eteorum ton satana. Ros astrapen, ectou oranol, pesenta ou pesonta. Mas ele lhes disse, Jesus, né? Yeshua lhes disse, eu via Satanás caindo do céu. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quem disse isso e para quem que foi dito isso? Yeshua estava dizendo isso para os seus discípulos, seus alunos que ele acabava de formar ali, dando todas as técnicas de cura, de realizar a cura nas pessoas, principalmente a cura mental do cérebro, a psicossomatização, a expulsão dos demônios ou dos daimones, né? Espírito de enfermidade, espírito de doença. Ai, eu não vou melhorar nunca. Ai, porque o sacerdote disse. Ai, porque o fariseu disse. Porque o pastor disse, o religioso disse. Ai, é maldição, é a minha cruz, eu estou no deserto, não sei o quê. Conversa fiada de religioso para meter o louco e tirar o seu dinheiro. Ó, só através dessa campanha. Ó, só através do pagamento do dízimo. Ó, só através das ofertas alçadas. Ó, só através de um ritual aqui no templo. Por isso que Yeshua disse em Mateus capítulo 6. Quando vocês quiserem falar com o Pai, quiserem falar com Deus, não vá no templo não. Não vá na sinagoga não. Entra no seu quarto, feche a porta
e fale com Deus em secreto, que em secreto ele vai te ouvir. É por isso que Yeshua está recomendando em Mateus capítulo 6, quando vocês quiserem falar com Adonai, o Senhor, ou Hashem, o nome, quando vocês quiserem falar com o Eterno, porque o nome de Deus não se pronuncia de forma alguma, não é? Vá para o seu quarto, não vá para o templo, não vá procurar sacerdote, não vá procurar sumo sacerdote, não vá procurar levita, não vá procurar escriba, não vá procurar ninguém, não vá na sinagoga, entra no teu quarto, fecha a porta e lá fala com o Eterno, fala com Deus, o teu Pai, em secreto. Por que Yeshua disse isso, gente? Porque ninguém se pergunta? Porque ele sabia do monopólio, ele sabia do sistema como é hoje. Ele sabia que se ela fosse procurar, ou alguém fosse procurar o sacerdote, tinha que fazer uma doação, tinha que tirar dinheiro do bolso, se vira, faz um sacrifício, vem na fogueira santa de Israel, vem. Tinha que fazer isso, entrar, fazer algum ritual louco, tudo para tomar dinheiro ou posse das pessoas. Aí Mateus 23, 3 também fala muito sobre isso, tá bom? Então, Jesus está falando para os seus discípulos, que ele teve, dentro do contexto de Lucas capítulo 10, ele envia ali os 70, né? Ele envia o pessoal, podem ir, vocês já sabem, vocês dominam, agora vocês sabem o que é uma presença ruim, mental na pessoa, o que é um espírito de negativismo, o que é um espírito psicossomático. Não, eu tenho câncer, não, eu tenho isso, não, eu tenho depressão, não, eu sou cego porque eu fui amaldiçoado, porque a lei, porque os meus pais pecaram no passado. Ele quebrou tudo isso. E nem isso existia de verdade, né? Ezequiel 18 vai dizer que o filho não leva a culpa do pai, nem o pai leva a culpa do filho, cada um responde por si mesmo, tá? Então essa questão de maldição hereditária é uma outra estratégia teológica para meter o louco em você, para você comprar DVD, CD, fita, comprar apostila, ficar que nem bobo dando dinheiro para eles aí, ok? E abrindo a sua vida íntima e particular com essas pessoas. São todos espectadores da fé. Então, é o seguinte, não é? Eles foram aprendendo a técnica de libertar, de curar as pessoas. E Yeshua passou todo o ensinamento para eles, voltaram maravilhados e tal, não é? E aí, Jesus disse que teve uma visão. Você me permite, a teologia permite isso, você me permite mergulhar, mergulhar no mundo, não é da teologia da prosperidade, não. Não é mergulhar no mundo da besteira, do besterol, do enchimento de linguiça pentecostal com todo respeito. Não é isso. Você me permite entrar no mundo da espiritualidade com você agora? A teologia nos dá isso. Permite imaginar um pouco mais além do texto, um pouco mais além do contexto. Eu vou repetir novamente para você aqui, em grego, tá bom? Para você aprender comigo. Aqui, Lucas 10, 18, e já vamos falar sobre isso aí, sobre o Satã, tá bom? É verdade, é real. Mensageiro, eu sou mensageiro da luz, mensageiro de Deus. Irmão Ben, me diz uma coisa. Na minha cabeça, eu aprendi lá na igreja que o Satanás que foi expulso do céu, vamos falar sobre isso, que é um espírito mesmo, de rabo e chifre, duas azonas, que caiu aqui, bum! Tem umas teorias loucas aí que diz que quando ele caiu, teve a morte dos dinossauros, mas isso não interessa. Mas é um espírito? O que você acha? Realmente é o Satanás que caiu do céu? Quando Jesus diz que eu via, em grego, eipendeautois, eipendeautois, eteorum, ton satana, ros astrapen ectou, oranou pesenta ou pesonta, isso é grego, tá bom? Mas ele lhes disse, ele quem? Yeshua, Jesus. Mas ele lhes disse para quem? Para os seus discípulos. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago.
A gente vai frisar muito sobre isso, sobre Satanás, relâmpago, estrela, papapá, tá bom? Só que é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Antes de nós entrarmos nesse texto aí. Eu quero ler com você, só para você ter uma ideia. Eu estava conversando com um irmão hoje à tarde, que é o irmão Rui Charles. O irmão Rui Charles, glória a Deus pela vida dele, porque ele tem uma sensibilidade espiritual muito grande, né? O irmão Carlos Eduardo Ferreira. Deus te abençoe, Carlos Eduardo. Seja bem-vindo aqui na minha live. Bom, ó, o irmão Rui Charles deu uma tacada assim e falou: eu sei quem foi o primeiro raio cair do céu. Aí ele citou, eu falei: ah, rapaz, você tem a unção de Deus mesmo. Vamos lá. Esse texto que eu vou ler para você aqui agora, ele vai dissipar, ele vai arrancar da sua mente essa figura, como eu já disse na outra live, mitológica, do diabo com cabeça de touro, de boi, chifre, corpo de homem masculino, pé, aquela coisa toda, rabão, tridente, que é a mitologia do deus do mar, de Netuno, tirado da mitologia grega, e a cabeça de boi retirada da mitologia fenícia e cananeia, o Moloque, o Dagon e também o Baal Zebub, o deus das moscas. É tudo aí que a Igreja Católica tirou, tudo e formou todo esse ser aí, para te assustar, para te amedrontar. Lembrando que Satana ou Satanás, ou Satana no hebraico, significa instinto. Onde eu coloquei aqui? Opa, cadê? Inclinação, instinto, inclinação para o mal dentro do homem. Por isso que o teu Jesus, o meu Jesus, o Yeshua, no tempo dele perguntou para os fariseus: de onde é que vêm os males do mundo? De onde vêm os males do mundo? Ficaram quietos. Ele mesmo, Yeshua, responde: os males do mundo, o adultério, o furto, o roubo, a agressão, o homicídio, as intolerâncias, os preconceitos e discriminações, o racismo, as guerras, o mal do mundo vem de onde? Do interior do coração do homem, como está escrito pelo profeta Irmeniahu, ou Jeremias, capítulo 17, se não me engano, que enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. Enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. Aonde que está o diabo aí? Aonde que está o Satanás? Nem Jesus aponta a Satanás como o ser influenciador, causador, que entra na mente do homem, piriri, pororó, aquela coisa toda. As histórias de Satanás e as histórias de daimônios ou demônios foram influência do livro de Enoque, bem como também de um grande escritor judeu e filósofo judeu da época antes de Jesus Cristo, Zoroastro. Ele que traz essas ideias também para dentro do povo de Israel. E os rabinos da época, os sumos sacerdotes, também acolhem isso e traz com bom gosto. Por isso que Yeshua também é influenciado por esses conceitos e doutrinas pagãs de Zoroastro, de livros apócrifos de Zoroastro. Ok? Mas Jesus nos dá luz. Jesus sabe lidar com figura de linguagem, com essas coisas simbólicas, tá bom? Não levando ao pé da letra. Agora, dá só uma olhada aqui. Você pode pegar a sua Bíblia na sua casa agora e abrir no livro de 1 Crônicas. Ó, 1 Crônicas, capítulo 21. O que está escrito lá? 1 Crônicas, capítulo 21. Está escrito lá, 1 Crônicas, capítulo 21. Olha que interessante. Está escrito assim: vai amor Satan al Israel, vai set et Davi. É hebraico, tá? Vai amor de Satan al Israel, vai set et Davi, liminot et Israel. Então,
Oh, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Dá só uma olhada nisso aqui. Agora eu vou ler a historinha aqui rapidinho para você. Tenha paciência, que é uma aula bacana e legal hoje. Eu quero que você aprenda isso, tá? Olha só. O recenseamento. 1 Crônicas 21. Satã, o autor, o escritor aqui de 1 Crônicas, está dizendo: Satã se levantou contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel, a contagem, a demografia, a contagem, quantos israelitas haviam ali em Israel, desde o pequeno até o mais velho. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: ide e recenseai Israel de Bersabeia a Dan, e na volta fazei-me conhecer seu número. Aqui está um pouco diferente a tradução, pessoal, porque é a Bíblia de Jerusalém, não é a Bíblia que você tem em revista atualizada de João Ferreira de Almeida. Então, vamos lá. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: ide e recenseai a Israel de Bersabeia a Dan, e na volta fazei-me conhecer seu número. Joabe respondeu: que Yahvé multiplique por 100 o número do seu povo. Senhor meu rei, faz essa pergunta, faz essa pesquisa. Joabe está contestando o rei Davi. Davi quer que ele conta a todo mundo. E Joabe fala assim: mas Senhor, que Deus multiplique em 100 vezes mais, cada vez mais o número do povo de Israel. Por que o Senhor quer fazer essa pesquisa? Porque ele quer ser causa de pecado para Israel? Mas a ordem do rei prevaleceu contra Joabe. Partiu Joabe e percorreu Israel todo, e depois voltou a Jerusalém. Joabe entregou a Davi o número total do povo. Todo o Israel, olha esse número, todo o Israel contava 1.100.000 homens. E daí? 1.100.000 homens. Qual é a relevância disso, irmão Ben? Eu vou te dar a resposta agora, você vai ficar esperto, tá? Olha só, Davi mandou fazer o recenseamento, mandou contar o povo de Israel, não é? E o Joabe falou assim: não, Senhor, mas não precisa. Que cresça, olha, que aumente esse número cada vez mais, em milhares e milhares. E Davi falou assim: vai e faz o que eu estou mandando. Joabe foi e contou, e todo Israel contava 1.100.000 homens normais, comuns, homens aptos para a guerra, e Judá 470.000 aptos para a guerra. Lembrando que Davi, ele era da tribo de Judá. Mais para frente, com a chegada do reinado do seu filho Salomão, esses reinos vai sofrer uma divisão. Vai ficar o reino do sul, o reino do norte, Judá e Israel. Vai vendo como a coisa começa a pegar. Então, Judá tinha menos, demograficamente falando, habitantes do que Israel. Beleza? Você entendeu isso? Vamos lá. E os homens de Israel, 1.100.000, estavam aptos no manejo da guerra, militarismo, espada, defesa pessoal, sair na mão ali na defesa, na defesa pessoal, em lutas, vamos supor hoje, lutas marciais, karatê, judô, sabe, essas coisas? E também manejo de espada, manejo de escudo, tudo isso, 1.100.000 homens de Israel já estavam aptos. Vai vendo. E Judá 470.000 para a guerra. Tanto havia repugnado a Joabe a ordem do rei, que ele não tinha recenseado nem Levi e nem Benjamim. Ele deixou duas tribos fora, a dos levitas e do Benjamim. Mas vamos lá. Deus viu com desgosto esse fato e feriu a Israel. Então Davi disse a Deus: pequei. Fique esperto, gente, ó. Pequei gravemente. Quem pecou? Davi.
pequei gravemente fazendo tal coisa. Mas agora perdoa, eu te peço, esta falta a teu servo, pois cometi uma grande loucura. E Yahvé disse então a Gade, o vidente de Davi, vai dizer a Davi, assim fala Yahvé, eu te proponho 3 coisas, escolhe uma delas e eu te farei. Veio, pois, Gade até Davi e disse-lhe, assim fala Yahvé, o Senhor, escolhe 3, ou 3 anos de fome, ou uma derrota de 3 meses diante dos teus adversários, atingindo-te a espada, atingindo-te a terra, atingindo-te a espada de teus adversários, ou ainda a espada de Yahvé em 3 dias de peste na terra, devastando o anjo do Senhor todo o território de Israel. Pondera agora o que devo responder àquele que me envia. Davi respondeu a Gade, estou numa grande aflição, que eu caia nas mãos de Yahvé, pois imensa é a sua misericórdia, mas não caia nas mãos dos homens. Então Yahvé, presta atenção nesse absurdo. Não é porque eu sou judeu, não é porque eu já estive em Israel, em Jerusalém, não é porque eu já estudei isso, aquilo, outro, que eu sou tonto, que eu sou tolo, que eu sou idiota e que eu vou pegar um texto bíblico e um contexto e vou usar esse texto e contexto para patrocinar um Deus guerreiro, um Deus que mata, um Deus injusto. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Fica um monte de evangélico babando aí, vai lá, mata o palestino, mata aquela mulher, mata aquele homem. Já disse que Hamas errou. Hamas é um grupo de extermínio terrorista. Não tem papo, não tem conversa. Matou crianças em Israel, matou o povo lá de Israel. Mas o povo não é só o povo de Israel que é povo de Deus, não. Você é de Israel? Não é. Você não é brasileiro, mas você também é de Deus também, pô. Agora, o Hamas fez o que fez. E aqui não estou divulgando em prol de Hamas, não. Quero que o Hamas exploda, que desapareça da face da terra. Mas também a gente não pode bater palminhas para o Satã Benjamin Netanyahu e o seu ministro Israel Katz e o gabinete do exército para o que eles estão fazendo. Eles estão querendo eliminar. Sabe o que é eliminar? Extinguir. Assim como o Hitler quis extinguir os judeus lá em Auschwitz, na Polônia, na Alemanha, na Europa. Israel político, não é o povo de Israel que está lá, os crentes judeus que estão lá, o povo de Israel, mas Benjamin Netanyahu e a extrema-direita, ultra-ortodoxa, quer eliminar, quer extinguir da face da terra, do Oriente Médio, da faixa de Gaza, o povo palestino. Isso é crime de guerra, é ódio, é intolerância, é racismo. Isso não se faz e não se usa a Bíblia e nem o Deus de Israel por trás disso. Não tem Deus de Israel defendendo Israel de forma alguma. Deus não está nessa sujeira, nessa corrupção, nesse ódio. Quem está defendendo Israel é o armamento bélico americano que eles dão para Israel e fornece. É o domo de ferro, que é aqueles canhões virados para fora de Israel que detectam um míssil que vai cair e explode no ar. Esse é o domo de ferro. Esse é o Deus de Israel que está lá. Crente evangélico não viaja na maionese. Não fica pegando Bíblia para poder fazer xenofobia ou fazer intolerância étnica ou religiosa contra ninguém. Deus não está nisso. Vou te mostrar aqui agora. Então, olha lá. E Yahvé enviou, portanto, a peste sobre Israel. E pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém para exterminá-la. Mas no momento de exterminá-la, Yahvé viu e se arrependeu deste mal. E disse ao anjo exterminador, basta, retira a tua mão. Ora, como que Deus vai se arrepender? Deus erra? Então Deus se arrependeu do mal que ele fez? Deixa eu dar uma coisa para você saber aqui, só para você ficar esperto, tá? Quando você estiver pregando essa passagem na sua igreja, crente, Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento em Israel. Não foi Satã que está imaginando. Não é... Eu tenho que desenhar para você entender. Não é isso aqui não que você está imaginando, ó. Vai apagar um pouquinho. Não é esse aqui não, tá?
caneta tá ruim, mas dá pra... Não é esse aqui. E Satã se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Não é esse cara aqui. Não é esse personagem imaginário mitológico, não. O Satã que se levantou aqui, o Satã que se levantou, Davi, vai amor de Satã al Israel, vai a ser et Davi limenot et Israel. Sabe quem é o Satã? É Davi. É ele mesmo. Não é um espírito que subiu na cabeça dele, não. Ele não foi possuído pelo chefe do inferno. Sabe o que eu provo para você que é Davi por dois motivos. Primeiro que depois da história, eles vão criar um recurso chamado eufemismo na história, para dizer que Deus incitou Davi. Aí depois mandou matar 70 mil homens, dentre o numerário de 1.100.000. Aí eu te pergunto, o contexto diz o quê? Qual foram os pecados? A desobediência, o paganismo, a idolatria, o adultério desses 70 mil homens? Nenhum. E qual é a razão de Deus ir lá e mandar um anjo matar 70 mil homens? Sabe qual foi o erro dos caras? Sabe por que eles morreram? Sabe por que não teve anjo, coisa nenhuma? Cuidado com essa história de que o anjo da morte passou e matou e feriu não sei quantos. Não tem anjo nenhum nessas histórias da Bíblia. Cuidado. O que tem é soldado, sabe, travestido de anjo. Foi um cara que foi lá, um espião foi lá e matou, arrebentou não sei quantas pessoas. E depois o cara vai e coloca o anjo do Senhor foi e matou. Igual está acontecendo na guerra de agora. Tem gente xarope falando que tá vendo o anjo na guerra, nas bombas, lá dos foguetes, dos canhões, no meio do povo morrendo. Que espécie de anjo vagabundo é esse que não salva vida nenhuma? Hã? Então toma cuidado com essas leituras, com essas narrativas aí. Aqui foi um trato, né? As portas fechadas de Davi com o Joabe. Manda um cara lá e mata 70 mil deles. Mas por que isso, Davi? Por quê? Porque 1.100.000, como você disse, maneja a espada. Se 1.100.000 maneja a espada lá em Israel, como é que vai ficar eu aqui? Como é que eu vou ficar? E o meu trono? E a minha glória? E as minhas mordomias? E as minhas luxúrias? E as mulheres? E as Betseba que eu quero pegar, que eu quero catar? E os Urias que eu quero matar? E as minhas corrupções, os meus erros? Eu não quero que ninguém seja habilitado tal quanto eu, Joabe. Então eu estou mandando, vai e manda. Fala aí que Deus pega um vidente aí, troca uma ideia com ele, a gente paga, inventa uma coisa aí. Fala que Deus mandou matar 70 mil. Mas alegar o quê? Qual é o erro, o pecado de 70 mil? Manejar bem a espada. Habilitados para a guerra. O medo de Davi. Desculpa o termo de baixo calão, pelas suas cagadas que ele fez. Tomou a mulher de um cara que era seu fiel justo, Urias, sabe? Pegou a mulher, deitou com a mulher, engravidou a mulher. Fora outras coisas do Senhor Davi dentro da Bíblia. Entendeu? Entendeu agora quem era o Satã? Não era Davi, porque a palavra Satã em hebraico significa inclinação para o mal, instinto de fazer coisas ruins das pessoas. Quando você vê o que Benjamin Netanyahu está fazendo em Israel, ele é um Satã, porque está sendo ruim, está matando vidas. O Hamas é um Satã, o Hezbollah é um Satã. Quando tem corrupção política no país, do PT é Satã. Quando tem roubo, quando tem morte, quando tem pessoas morrendo por drogas, por overdoses, os traficantes são um Satã. Sabe? Quando você vê as violências nas grandes cidades, da Cracolândia, são um Satã que está por trás, alguém está ganhando, lucrando com isso. Quando você vê prefeito, governador, deputado, presidente, senador, votando a favor da liberação das drogas, o Supremo Tribunal é um Satã desgraçado, sem medo de falar isso na live, até chegar nele. Ministro é um Satã, está liberando drogas para as pessoas morrerem e fomentar um mercado de tráfico nesse país.
Sabe? Quando você vê o presidente Lula vetar lá uma lei que diz que não é mais para ter saidinha temporária em Dia das Mães, Natal, do pai, da avó, do periquito, do papagaio, do Ano Novo, para ladrões, reincidentes, traficantes e assassinos e estupradores e pedófilos, quando ele vai lá e veta que não pode deixar eles saírem, que eles têm direito. Tem direito a uma ova. Não tem direito. A maioria das pessoas que está morrendo na rua hoje aí foram pessoas que a justiça, não é, prendeu o algoz delas, prendeu o ladrão, prendeu o assassino, prendeu o estuprador, prendeu o traficante. E agora o Lula vem, né? O presidente Lula vem e não concorda com isso e vai fazer de tudo para que as pessoas, essas pessoas desgraçadas, esses satãs da sociedade, têm direito a sair no Dia das Mães e não volta nunca mais, ainda vai lá e mata o policial que prendeu ele, vai lá e arrebenta com a família do policial que prendeu ele, vai lá e arrebenta com a família da juíza, do advogado, vai lá e arrebenta com a vida da vítima que ele matou. Isso é Satã, meu querido crente. Esse é o Satã, é o homem, é o ser humano. Muito bem, até aqui você já entendeu que não foi Deus que incitou Davi e nem foi um espírito chamado Satanás. Isso aqui é uma sacanagem que fizeram para enganar você. Na transliteração do hebraico para o grego, do grego para a Vulgata Latina, o latim. Mas tudo bem. Então, aqui você aprendeu. Agora, olha só que interessante. Quem está falando a verdade? O autor de 1 Crônicas ou o autor de 2 Samuel? O autor de 2 Samuel. Por quê? Porque no livro de 2 Samuel narra a mesma história. Só que lá, o autor, não é? Ele não coloca Satã. Ele coloca assim: Vayosef af Yahver Lacharot Beisrael, ou seja, filho de Israel. Vayaser et Davi Bachen lemor lekar mener e olech lekar mener et Israel veete e Yehudá. Ele está dizendo, agora não é mais. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Não, agora isso é em 1 Crônicas 21, versículo 1. Agora, quando nós vamos para 2 Samuel 24, versículo 1, nós temos o seguinte: e a ira do Senhor, vai Yosefet af Yahver Lacharot Beisrael Vayaset et Davi Bachen lemor lekach mener et Israel veete e Yehudá. E a ira do Senhor, não Satanás, e a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel. O que Israel fez? O que Israel estava fazendo? Nada. Incitou a Davi contra eles. Vai, numera Israel e a Judá. Agora, uma coisa que é muito louca nisso, não é? É uma antítese. O que é? Deus é esquizofrênico, com todo respeito. Deus é louco, porque ele mesmo incita um cara a matar 70 mil, a fazer o censo em Israel, e o censo dá 1.100.000, e aí manda um anjo para matar 70 mil caras que está armado com espada, que manja de guerra. E depois propõe 3 tipos de castigo para Davi, para o cara. É só um bocó que cai nesse conto do vigário. Só um bocó que cai nesse conto de mundo de Harry Potter. Não foi Satanás e não foi Deus. Ou seja, no campo da espiritualidade, como você acredita. Foi Davi. É o homem Davi. Porque Satã em Davi, em hebraico, é isso aqui, ó. Inclinação para o mal. Instinto ruim. A pessoa já tem isso. Já nasce ruim. Sabe? Não adianta essa história. Direitos humanos têm que ser para a vítima e para a família da vítima, gente. Para com essa história. Você que é moça da igreja, o cara veio do mundo lá, veio da cadeia, veio do crime, o cara é estuprador, o cara é pedófilo. Para de ser lesada, para de ser xarope, para de ser trouxa.
e acreditar que Deus mudou o coração dele, ele se converteu no evangelho, na cadeia, ele vai arrebentar você, vai arrebentar tua filha, o que você fizer com ele. Ele é um satã, ele é um monstro, ele já nasceu com instinto, já nasceu com um chip bagunçado na cabeça, não tem cura, não tem salvação, não tem jeito. Ele é um satã. Então não caia nessa conversa fiada. Quantas irmãs evangélicas eu já atendi quando eu estava numa ordem religiosa, lá no gabinete, na sala, a mulher chorando, porque agora está com HIV, porque o marido era travesti lá no mundo. Nada contra o povo travesti, nada contra a homossexualidade. Aqui não é uma fala, é uma narrativa homofóbica. Mas o cara se prostituía lá no mundo, não é? Irmã, pelo amor de Deus, antes de se deitar com esse homem, de aceitar ele como seu marido, todo mundo tem uma chance de mudar, tá certo, beleza, ok. Vá fazer exame de sangue profundo. Vá fazer exame, todos os exames que requer. Sabe, exames contra HIV, exames que vai lá, sabe, que pega lá na célula. Não vá assim não, nessa crença. Não vá se deitando com o homem assim não, porque aceitou Jesus. Temos que tomar cuidado com esse tipo de gente. Tem que ser prudente, sabe? Tem que ter o dom de discernir espírito. O Senhor te mudou? Mudou. Você se converteu? Me converti. Tá, então assim, você não é mais homossexual? É uma opção minha, agora eu não quero ser. E quero ser hétero, quero ficar com você aí para o resto da vida, quero ter filho, quero casar. Beleza, vamos dar um tempo então? Vamos fazer exames durante 6 meses, 1 ano, vai fazendo exame, para ver se esse cara não tem HIV. Porque tem um monte de evangélico indo pro cemitério com HIV, porque pegou HIV do cara que era lá do mundo da prostituição, homossexual ou não homossexual. E porque Deus mudou, Deus converteu, o cara veio da cadeia. 90% dos caras que estão na cadeia tem HIV, porque é uma promiscuidade, é um estupro lascado lá dentro. Você não pode permitir que a sua vida seja estragada por um satã. Por uma pessoa assim, por uma pessoa que usou do evangelho para sair da cadeia. Daqui a pouco volta tudo de novo. Bom, enfim. Então você compreendeu aqui nesse início de live que Satanás não é um ser. Satanás é um sentimento. O que Davi fez em 1 Crônicas, também em 2 Crônicas, aí o escritor vai dar uma outra visão. Em 1 Crônicas ele diz: vai amor de Satã a Israel, vai sete entre Davi, limenote et Israel. Então Satã, em 1 Crônicas, não é um espírito, não foi Satanás não, crente, que foi lá e apareceu. Não. O Satã aqui é Davi, é o gênio, é o sentimento dele, que ele desenvolveu, porque em hebraico Satã é inclinação para o mal dentro do homem, como Jesus disse, o mal vem de dentro do homem, aqui. Então, é o sentimento do quê? De ódio, o sentimento de egoísmo, de ditador, de querer só ele mandar na parada, em Judá, em Israel, ele querer ser o rei e ninguém tirar o trono dele. Então ele começa a desenvolver uma estratégia. Vou fazer o censo e quero saber quem é que manja de espada, de luta. Aí o Joabe faz o censo e fala, ó, tá aqui, 1.100.000 homens. O quê? Eu tô correndo esse risco? 1.100.000 homens pode me derrotar? Não. Chega aqui, Joabe, pega lá o seu vidente lá. Ó, tô pagando isso, vai lá e fala que Deus mandou matar e vai lá e mata. 70.000 homens inocentes foram mortos por Davi. Não foi pela ordem de Deus e nem por Satã. O Satã aqui foi o Davi. Então eu quero que você saiba que dentro desse nosso início de live, aqui, muitas coisas que as pessoas falam para você, ou falam para você na igreja, que era Satanás, que era Satã, que era demônio, não é, nunca foi, nunca será. Será o homem, será o cara, o ser humano, o líder religioso. Quem foi que matou milhões e milhões de pessoas na Santa Inquisição Católica? Quem foi que contribuiu com o exército nazista, que orou por Hitler? Quais foram os cardeais e os bispos? Quem foi? Em nome de quem? Em nome de Deus? Em nome de Jesus? Em nome de Maria? Tomem vergonha na cara. Foi a Igreja Católica. Foi Satã. Foi o Satanás dentro do coração do Papa, dos cardeais.
mancomunado com políticos do seu tempo. Ok? Quem foi que mandou matar milhares e milhares e milhares, tal qual a Igreja Católica, na Inquisição agora não católica, mas na Inquisição luterana? O pai da Reforma Protestante, o ex-padre Martinho Lutero, xenofóbico, racista, odiava o povo de Israel e mandou matar milhões e milhões de judeus, escrevendo a sua carta de repúdio aos judeus, que foi lida, e a carta de Martinho Lutero era lida nos exércitos alemães. Eles liam com alegria: matem os judeus são demônios, são impuros, são diabos, eles não prestam, eles são nojentos, eles são pragas, queimem as suas casas. Quem foi? Satã, o espírito do ódio, de racista, intolerante, dentro de Martinho Lutero. Então você tem que tomar muito cuidado. Nós vamos falar sobre isso mais daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Olha só que legal aqui. Quem é o Satanás que caiu como um anjo, como um raio, segundo a declaração de Jesus? Muitas pessoas vão entender assim: como os discípulos estavam cheios do poder, não é essa palavra grega, dinamis, que é o poder de não explodir para os lados, mas dinamis, em grego, dinamite, poder, é implodir. Você já viu quando vai derrubar um estádio de futebol, como aqui em São Paulo derrubou o presídio do Carandiru, quando vai implodir um prédio? É implodir, não é explodir. Por isso que a palavra é implodir. As dinamites são lá embaixo, nos alicerces, e quando aperta o botãozinho, bum, explode e cai tudo. Isso é um segredo do Evangelho. A transformação do Evangelho, a transformação da verdadeira lecar, que é a doutrina que desce do céu, a lei do amor, a lei espiritual que Yeshua trouxe, essa lei poderosa, ela nos desmonta e nos destrói. Começa, não é de baixo não, começa de cima, porque a sede do mundo todo, de malignidade, de bondade, de Deus ou do mal, está aqui dentro. É aqui que coordena as suas atitudes, sua maneira de ver, de ouvir, de falar com as pessoas, de interagir, de ser social com as pessoas ou não, de ser racista ou não, sabe? De ser preconceituoso ou não. Então o Evangelho vem para isso, para implodir. Bum! Implode aqui, vai tirando tudo aquilo que é ruim. Destrói a sua personalidade cheia de defeitos, preconceitos, discriminações, racismo, acepção, intolerância, religiosidade, usos e costumes, doutrinação, sabe? E refaz você uma pessoa nova da graça de Yeshua, da graça de Jesus, da graça de Deus. Então, as pessoas acreditam assim, que Jesus disse: olha, eu tive uma visão e eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou seja, rápido, né? Como que é a aparição de um relâmpago? Primeiro vem o som, não, primeiro vem a luz, depois vem o som, porque a luz é mais veloz do que o som. É rápido. Mas os crentes imaginam realmente que um ser caiu, e caiu aqui na terra. E não é isso. Quando Yeshua está dizendo isso para os seus discípulos, ele disse: eu sei que vocês iam ter sucesso na missão de vocês. Eu sei que agora vocês não iam ter aquele aperreio que vocês tiveram com o lunático lá, que não conseguiram libertar ou curar aquele jovem supostamente endemoniado, não é? Tem uma live minha aqui no meu canal no YouTube que eu explico detalhadamente, direitinho, o que era o jovem lunático, por que colocaram o nome lunático nele, a questão da lua, a crendice que colocaram dos fariseus, colocaram lá, que eles acreditavam, num monte de coisa, em fantasmas da lua cheia, aquelas baboseiras todas. Eu explico lá o que era o lunático, se ele era endemoniado ou não, tá possesso ou não. Eu explico lá, tá muito legal, tá bom? Então Jesus diz: agora vocês conseguem realizar as coisas com clareza, porque vocês aprenderam de fato o que é o ser humano, se colocar no lugar do outro, dar a palavra correta na hora certa. Vocês aprenderam, por isso que ele disse:
Acho que é aqui mesmo, Lucas 10, 8, se não me engano. Ele disse: de graça recebestes e de graças dai. Curai os enfermos, de graça recebestes e de graças dai. Ô pastor Picareta, missionário Picareta, ou você apóstolo Picareta, você que exige que as pessoas deem dinheiro na igreja, que Jesus você serve? Que Yeshua você serve? Hã? Que Deus é esse? Pega essa parte de Lucas 10 então e joga fora? Joga no lixo? O que eu faço com isso? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, mas expulsai os demônios. Mas com uma condição: entretanto, porém, de graça recebestes e de graça dai. De graça recebeste, de graças dai. Que história é essa, Marco Feliciano? Que o cara deu o cartão de crédito na sua mão, esqueceu de dar a senha, você reclamou no altar e disse: pessoal, dá o cartão, não dá a senha, depois é que Deus faz milagre. Quem é você? Quem são vocês, caras? Brasileiros, pilantras, vagabundos. É o que vocês são. Usurpam um nome sagrado, o nome de Yeshua, usurpam o nome sagrado de Deus, tomam o nome de Deus em vão, inventam campanhas horrorosas, campanhas idiotas, sabe? E vocês, crentes, também são cúmplices, que vocês também são cooperadores, vocês cooperam com isso, vocês batem palma, ficam de quarto, lambem. Esses caras, vocês vão lá, vocês frequentam lá, e querem subir no tal da parúzia, no tal do arrebatamento, vocês querem subir. Se acham a igreja do Senhor, salvos em Cristo. Se vocês estão de mãos dadas com Satã em cima do altar da igreja de vocês. Mas vamos lá. Olha, existe uma outra passagem que eu quero ler com vocês, que está aqui no livro de Gênesis 3, 23. O que é que está escrito lá em Gênesis 3, 23? Se liga agora no mistério da espiritualidade, da revelação, com o Rui Charles. Ele recebeu hoje à tarde falando comigo. Olha só. Se a palavra Satã, em hebraico, significa opositor, inimigo, aquele que é o contrário, que é a oposição. Você sabe quem foi o primeiro Satã da história? Claro, com todo respeito para você que acredita em Gênesis, no livro, na criação, o homem, a mulher, Adão. Tem uns que não acreditam, tal, que vão dizer lá que é uma cópia, é um plágio dos livros suméricos das tábuas do rei sumérico, não é? Dizem que é um plágio, o livro de Gênesis. Moisés plagiou o livro de Gênesis até o Pentateuco, não é? Das tábuas, lá da Suméria. Mas isso é uma outra história. Mas vamos ficar aqui com a crença, vamos ficar aqui com a fé. Os códigos de Hammurabi é o que diz o livro Enuma Elish. Tudo que está em Gênesis, até mesmo o dilúvio, tudo que está no livro de Levítico, as leis, está lá no livro de Enuma Elish, 4.000 anos antes do Senhor Moisés existir no mundo. Mas vamos deixar essa parte para lá. Vamos nos ater aqui no livro de Gênesis, na fé, na crença, beleza? O livro de Gênesis, para quem crê, para quem transcende espiritualmente, não é? Eu acho isso muito bonito. Bereshit 3, 23 vai dizer o seguinte, aqui ó, em hebraico, Bereshit 3, 23, está escrito Vayesaler Lehu, Vayesaler Lehu, Yahver, aqui.
Deixa eu colocar aqui bem. Yahver, ou Yahver. Isso aqui, ó. Yahver. Bem aqui. Tá vendo? Vai essa ler, Yahver, não é? Elohim. Opa. Elohim. Gan Eden, ou Migaeden, Gan Eden, aqui ó, Jardim do Éden. Vocês vão entender que eu estou lendo isso. Lavod et Hadam, Asher Lukach Mishaim, O que quer dizer isso? Aqui em hebraico. Quer dizer o seguinte, Gênesis 3:23. Aonde diz que o Senhor Deus, Ele expulsou do Jardim do Éden. Deixa eu pegar aqui para você, ó. Na Bíblia mesmo. Vamos lá. Gênesis 3:23. Está escrito assim. Opa. Gênesis 3:23. Cadê aqui? E Yahvé, Deus, o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Deus fez o quê? Expulsou Adão e Eva do Gan Éden, do jardim do Éden. Eles foram expulsos de lá. Acontece. Por isso que eu falei, vamos viajar na imaginação espiritual. Vamos viajar um pouquinho. Quando você vai em Jerusalém, Tel Aviv, como eu já fui, quando você visita alguns lugares, você vai ver lá o Rio Pison, o Rio Eufrates, Rio isso, Rio aquilo outro. Não, mas era aqui. Aqui que era o Jardim do Éden. Cadê o Jardim do Éden aqui? Cadê o Éden? Cadê o paraíso, o Jardim do Éden? Quando você for lá, você nunca vai achar. Você nunca vai encontrar. Sabe por quê? Porque o Jardim do Éden, o Gan Éden, ou o Jardim do Éden, é um lugar completamente espiritual. É uma dimensão espiritual que fora criada, que foram colocada ali, entre os rios Tigre, Pison, região do Iraque, hoje. Você vai lá, você não vai encontrar nada. O que eu quero que você entenda, além do raciocínio, é que Adão e Eva, o homem, o ser humano, quando decidiu aqui dentro contrariar, quando decidiu ser inimigo, quando decidiu ser oposto, quando decidiu ser Rassatã ou Satã do Eterno, do Elohim, dos Criadores, eles foram expulsos do Gan Éden e ficaram só na dimensão física, tateável, na dimensão matéria, baçar, carne e osso, mundo, países, terra, oxigênio, doença, morte, tem que trabalhar. Foram expulsos do céu. O primeiro Rassatã expulso do céu, do Gan Éden, foi o homem. Foi o Hadamã, foi Adão, foi Eva. Você está entendendo agora? Mas onde foi parar então o Éden, o irmão Ben? Explica para mim aí. Bom, segundo o autor aos Efésios, capítulo 4, e versículo 8, lá no grego ele vai dizer assim: Diolegei anabas eis ripsos ekmaloteusen Aicamalosian kai, endokendomata tois, antropos. Está dizendo assim aos Efésios 4:8. É por isso, você crê em Jesus Cristo, nem Yeshua? Eu também creio. E é por isso que eu acho que nós podemos dar um glória a Deus agora. Glória a Deus, não é? Pela espiritualidade. Está dizendo assim aos Efésios. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro
e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O lugar onde estava Eva e Adão, o Gan Eden, o Jardim do Éden, esse lugar, Yeshua o levou embora, tirou. O próprio Deus tirou esse lugar, essa dimensão espiritual, sabe? E quando Yeshua morre na cruz, ele vai e ele traz toda aquela galera, desde Noé até ele, até a cruz, e tira essa galera de uma região, digamos, de inconsciência. Ou perdão, tira essa galera de uma região, uma dimensão onde aguardavam quem? O Mashiach de Israel. Aguardavam quem? O Salvador de Israel. Aguardavam aquele que tem o poder de tirar as chaves da vida e da morte, que trancava essas pessoas, que não conheciam o Yeshua. E ele leva o cativo, o cativeiro, para a dimensão espiritual. Está explicado isso para quem é crente espiritual pentecostal. Vamos seguir agora aqui, numa terceira leitura de 2 Coríntios 11, 14 e 45. O que quer dizer 2 Coríntios 11, 14 e 5? Bom, antes disso, o primeiro Satã que Jesus viu cair como um relâmpago, saiu do Gan Eden, foi expulso. Se é que você acredita que Yeshua esteve na participação da criação do mundo, na espiritualidade no céu, então é uma outra leitura que estamos fazendo de Lucas 18, versículo 10. Não é? Uma outra leitura. Assim como os judeus fazem leitura da Torá, chamada Kabbalah ou Kabbalah, leitura mística, leitura espiritual. Quero que você entenda isso. Não é que isso está escrito na sua Bíblia, meu irmão. É uma leitura. Tá bom? Só para você ter mais conhecimento. Então, uma leitura de Lucas 10, 18. O primeiro raio que Jesus viu cair na terra foi Adão e Eva. Foram expulsos do céu, foram expulsos do paraíso. Beleza? Vamos lá. Fora do jardim do Éden, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Primeiro, Satanás, que Jesus teria visto caindo do céu, Adão e Eva, como raio, não é? Segundo, Satanás, que Jesus teria visto caindo do céu. Agora o céu aqui é metafórico, é o sentido figurado. O segundo Satanás que Jesus teria visto. Isso para você, se você acredita que Yeshua, como Filho de Deus, Deus esteve na participação de toda a história do planeta Terra, desde o começo até agora, reis, impérios e poderes. Então, o primeiro Satanás que Jesus viu cair foi Adão e Eva. Saíram do Gan Eden, do Jardim do Éden, uma dimensão espiritual, sai fora, cai, tchau, não entra mais. Ficaram aqui no planeta Terra, no mundo terrestre, bem na região do Iraque, onde tem os rios Pison e Tigre e tal, beleza? Segundo Satanás que Jesus teria visto, seria o rei Nabucodonosor, o Império Babilônico, que está no livro de, deixa eu ver aqui, está no livro de Isaías, capítulo 14 e versículo 12. Vocês lembram dessa passagem? Isaías 14, 12. O que está escrito lá? Sobre o rei da Babilônia, não é sobre Satanás, o diabo, o senhor, não. Lá está escrito: Ben Sarah Heilel Mishamain Napelerta Eir Algoin Chlesh Laretz Nikedaetá. Ou seja, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso aqui é o segundo raio, a segunda estrela da manhã, ou Satã, que Yeshua teria visto
caindo do céu, o rei Nabucodonosor, segundo Isaías 14:12. E o terceiro de Satanás, hein? Quem seria? A terceira estrela da manhã, a alva, o Lúcifer. Já expliquei na minha outra live, explicando a origem de Lúcifer. Quem seria? Que foi uma invenção de Jerônimo, que colocou do latim Lúcifer, fez-se a luz, ou portador da luz. Vamos lá. Terceiro, Satanás. Quem seria? Seria o rei Ciro, o grande, que está lá no livro de Ezequiel 28:13, que diz o quê? Gavar libekar beifeiha, beifeiha, okra, shikata. Shikata, kaheimateha al ifeateha al alaretz, kishelachetha lifeni melachin netateha leravavak. Ou seja, e elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Tanto Isaías 14:12, quanto Ezequiel 28:13, não se trata do Satanás que você, crente, foi ensinado o tempo inteiro. Lamento muito. Ou você foi enganado, porque o seu pastor, você tem curso de teologia, não sei qual a teologia dele, ou você foi enganado, ou o seu pastor também foi enganado, todo mundo foi enganado. Mas não se trata do ser, o diabo, o Satanás, o demônio, ou que caiu a terceira parte. Isso é uma linguagem poética, isso é uma metáfora sobre o rei da Babilônia e sobre o rei Ciro, ok? Primeiro, Adão e Eva caem do Éden, Éden, são expulsos dessa dimensão, como um raio, e ficam no planeta agora carne e osso de verdade, terra, né? Sem a proteção eterna, da vida eterna ali dentro. Depois, Nabucodonosor, depois, rei Ciro, e em quarto lugar, quem é o Satanás aqui? Que Yeshua teria visto cair como raio. Eita lasqueira, vamos lá. O quarto Satanás aqui que Yeshua teria visto cair, seria o rei Herodes, Herodes Antipas, do seu tempo. No seu tempo, quando aqui esteve, quando criança, adolescente, jovem, puberdade, depois jovem adulto, seria o rei Herodes. Por quê? Vamos lá. Assim também é o Novo Testamento. Olha lá. Assim como houve a queda da estrela, assim como houve a queda da estrela da manhã, da forma figurada, que era o rei Léo em hebraico, alguém que brilha, não é? Era o rei Nabucodonosor, e assim também era o rei Ciro, e também no Novo Testamento, o rei Herodes e o Império Romano. Olha só, Aster, quer dizer estrela, proinós, manhã, lamprós, brilhante, claro, luxúrias, elegância, nas roupas e no estilo de se vestir, na vaidade. Este rei, o rei Herodes, ele foi um dos maiores arquitetos que construiu lá o segundo templo, não é? E também foi um tirano, um inimigo de Israel. Ele era prosélito, ele não era judeu, tá? O rei Herodes. Ele era prosélito, a família se converteu ao judaísmo, beleza? Ele se converteu ao judaísmo, ele era um fantoche de Roma, e matou 2.000 crianças na saga de assassinar Yeshua, o Mashiach, o rei de Israel. Matou com decapitação João Batista em defesa de seus poderes e luxúrias e crimes e adultérios contra o seu próprio irmão, dormindo com a sua cunhada. Veja que assim como em Isaías 14:12, gente, o rei Nabucodonosor da Babilônia se achava um deus no tempo de Yeshua, de Jesus, no Império Romano, também os imperadores e reis se achavam e obrigavam o povo a vê-los como Deus. Desde Nabucodonosor, a estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se ajoelharam, foram jogados na fornalha. Também o Império Romano, o Império Grego, todos esses impérios e povos pagãos tinham o rei, os militares, os governantes como deuses,
como o faraó também era considerado um deus, não é? Enfim, vamos lá. Quando falamos de deuses, homens, vemos sempre a comparação dos deuses celestiais, a Júpiter, a Vênus, enfim, a planetas e estrelas. Em Atos 12, versículo 20 e 23, lemos que Herodes era bem vestido e cheio de soberba, sentado no tribunal para julgar, com roupas estonteantes, que se chamava atenção, vermelha, que brilhava, aquela coisa toda, aquele carnaval todo, né? Enfim, quando começou seu discurso, está lá em Atos 12, versículo 20 a 23, o povo lhe atribuiu o título de Deus, estrela, raio, luz. O povo, em Atos 12, 20 e 23, lemos que Herodes, bem vestido e cheio de soberba, sentado no tribunal para julgar, com roupas estonteantes. Quando começou o seu discurso, o povo lhe atribuiu o título de Deus. Fala como um Deus e não como homem. Idolatria. E ele gostava disso, o Herodes. Certamente os seus crentes, fiéis adoradores e devotos, o Deus Herodes. Exatamente por isso que o anjo lhe feriu e em instantes. Jesus diz: eu via Satanás cair como um raio. No alto da sua arrogância, vaidade, soberba, autolatria, que sendo adorado como um Deus perante todo o povo, Herodes sentou no tribunal para julgar o povo. E com a sua roupa brilhante, não é? Um Satã, ele discursava. Certamente os seus crentes fiéis, adoradores e devotos, o pessoal falavam que Herodes, a sua fala, a sua pronúncia, a sua eloquência, a sua dicção, o seu tom de voz, a sua inteligência, a sua sabedoria, era como se fosse de um Deus. Vai, crente babão, fica babando aí para doutores, para mestres de teologia, fica babando aí nos altares, nas suas sedes internacionais, fica babando para os caras aí, é doutor disso, é doutor daquilo, é isso, fica babando. Às vezes está babando pro próprio, às vezes está babando pro próprio capetão aí, eu vou te provar aquele da Bíblia daqui a pouco. Viu, crentão? Vai nessa. Você que não dobra o joelho, busca, faz jejum, busca Deus na sua casa, não. Busca o Espírito Santo na sua casa, não. Cresça na espiritualidade e vai fazer a caridade para você ver onde você vai parar. Bom, vamos lá. Fala como um Deus, não é? Exatamente por isso que o anjo, quando o anjo viu essa idolatria toda a Herodes, que o povo tratava ele como um Deus, ele gostava disso, o anjo lhe feriu e em instantes caiu morto, como num abrir e piscar de olhos, como um raio, como um relâmpago. Essa é a quarta, digamos, visão que Jesus teve, né? Na sua existência, como um ser espiritual, desde o início do mundo até agora, desde Adão, Nabucodonosor, Ciro, não é? E também Herodes. Agora Jesus vê Herodes cair do seu trono, não é? Caiu do seu trono, morto, em instante, no abrir e piscar de olhos, como um infarto fulminante. Puf, Herodes cai e morre. E quando Jesus fala, quando está escrito lá que os bichos começaram a comer a sua carne, sabe por que isso aí? Você não sabe, né? Herodes tinha uma doença fétida, podre, uma espécie, não vou dizer lepra, mas uma espécie de uma doença que a sua perna toda e por dentro dele, nas partes íntimas da sua perna, era uma gangrenagem, uma gangrena, em um estado de podridão, em que não sarava, uma bactéria desgraçada, que eu não vou lembrar o nome agora, mas uma bactéria que comia ele vivo, ia comendo vivo, aquela coisa preta, pus. Herodes tinha isso. Por isso que o texto de Atos, e o contexto de Atos 12, 20, 23, vai dizer que Herodes caiu fulminantemente, caiu ali, puf, e os bichos apareceram. Na hora que ele rolou, levantou as vestes reais, caiu tudo, apareceu a perna, tudo podre, e os bichinhos ali comendo ele, sabe? É isso que aconteceu. Então,
para que você entenda isso de uma vez por todas, que o homem, ele é o Satã, o Ra-Satã. Não tem diabo, irmão, não tem capeta, não tem demônio que incorpora nas pessoas, não tem nada disso. Não tem Satã que está no inferno sentado num trono com um tridente na mão. Isso é invenção católica, desde os fariseus até o catolicismo se aproveitou para colocar medo em você. Veio o protestantismo de Martinho Lutero, João Wycliffe, João Hus, João Knox, todos eles, batista, metodista, esses caras todos que vieram do passado, igreja secular. Depois os evangélicos, a Assembleia de Deus, Deus é amor, e todas essas igrejas pentecostais acreditando mais no Satanás, nos demônios, do que em Deus, na sua bondade e na sua misericórdia. Mal sabendo eles que o Satanás é o homem e os seus sentimentos aqui dentro, de onde vem o coração, de onde vem a maldade, os pensamentos ruins, traição, adultério, falsidade, puxar o tapete do colega, falar mal do outro, enganar as pessoas, né? Portanto, o que o apóstolo Paulo, para a gente fechar essa live, ele fala sobre isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha aqui embaixo. Não sei se dá para ver. Quer ver? Acho que eu vou puxar um pouquinho mais aqui. Se não cair o celular, não vou mexer não, que pode cair o celular. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, gente, lá no livro de a sua carta, segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 11 e versículo 14. Segundo aos Coríntios 11, 14. O apóstolo Paulo fala assim, peraí. Bom, então a gente viu que Satanás também, o rei Herodes foi um Satanás, caiu como um raio, caiu do céu. Céu sinônimo de glória, sinônimo de poder, não é? Então ele cai do seu trono, quando ele abre a boca, ele cai do seu trono e morre como um raio, fração de segundos, infarto fulminante. Ele cai e morre. Jesus também, a gente vê também Herodes como um Satanás também, como um opositor de Deus, como um opositor do povo de Deus, como um opositor de Jesus Cristo e do Evangelium, do Evangelho de Jesus Cristo, como um opositor dos apóstolos. E depois o quinto Satanás que Jesus viu cair também, a inclinação para o mal no homem, que é o que está dentro do homem. Quando que Jesus vê Satanás caindo, como um raio, a inclinação do mal dentro do homem? Logo que ele manda os seus 70, aí ele vê que a inclinação do mal dentro do homem, as mentiras, as fábulas judaicas, as mentiras do templo, as mentiras dos fariseus, as maldades de Roma, as maldades dos gregos, as invenções, as crendices, as fábulas, as lendas, os mitos gregos e romanos, não é? Quando ele consegue tirar esses satanases, quando ele consegue tirar esses demônios, essas crenças das pessoas, não é? Senhor, aquele rapaz é cego porque o seu pai e sua mãe pecaram em outra vida? Não, não é nada disso. Ele é cego porque para que hoje se cumpra a glória de Deus aqui. Vai lá e cura o cara. Cura, vai curando e vai quebrando as doenças psicossomáticas, as doenças religiosas que são colocadas na cabeça das pessoas. Irmã, você não vai mais na igreja? Por isso que estourou uma erisipela na sua perna. Irmã, só não foi mais na igreja? Foi para outra igreja? É por isso que a senhora ficou aí, ó, com úlcera varicosa. Por isso que o diabetes aumentou. O irmão não tinha isso, agora tem, porque o irmão saiu da igreja. Igual quando o Davi Miranda disse, eu estou indo para o céu, mas o Espírito Santo de Deus me revelou que os crentes da Deus é amor, aqueles crentes que saem da igreja Deus é amor, e ir para outras igrejas mundanas, eles vão morrer, vocês vão morrer, vai morrer, igreja. Crente que para Deus é amor, não saia, se for para outra igreja, vai morrer. E o primeiro crente que morreu foi ele, olha que incrível. Que coisa, né? E aí? Explica isso aí. Primeiro nesse qual foi o próprio profeta, com profecia mentirosa, maldosa, perversa e de apelo, porque a Deus e o amor estava sendo esvaziada de tantos escândalos. Do filho, da filha, de fulano, de ciclano, de beltrano, é um pega pra capar, é uma festa do cabide, são declarações. E aí? Quem morreu primeiro? Será que foi para a glória?
Cuidado com a religiosidade, legalismo, doutrina louca. Cuidado com ameaças contra crente, ameaças contra gente que banca vocês. A luxúria de vocês, a vaidade, o pecado, a vagabundagem, a canalice. Desculpa o termo de baixo calão, a prostituição, a pornografia de vocês dentro das suas mansões, dentro dos motéis caríssimos, dos hotéis caríssimos em outros estados que vocês fazem, com o dinheiro santo, com o dinheiro que o povo dá para vocês. Pois é. Bom, 2 Coríntios 11, 14. Olha o que Paulo está dizendo aqui para nós encerrar. Aqui em grego está escrito kaiotama, ó. Kaiotama, autos, garro satana, metashimatsantai, eis angelon potos, aqui embaixo, potos, eis angelon potos. O que é isso? Paulo está falando aqui em segundo aos Coríntios 11, 14 e 15. Ele está dizendo assim, a mensagem é poderosa, não é? Em latim diz assim, et non mirum ipse enim satana transfigurate sem angelum lucis, ou seja, e não é maravilha. Presta atenção, crente, no que Paulo está falando para você, pelo amor de Deus, caramba. Olha o que Paulo está falando. E não é maravilha, porque ele mesmo, Satanás, se transfigura em anjo de luz. Esse ele mesmo é o homem, é o líder religioso, é o falso profeta, é o pastor, é o apóstolo, filhinha. Eu vou empenar com você, eu vou empenar com esse bem, com esse judeu, eu vou tirar a live dele. Tá falando mal de eu, vou amaldiçoar ele. Bom, e não é maravilha, porque ele mesmo, Satanás, o homem, o ser humano, o líder religioso, o anticristo, o falso profeta, se transfigura em um anjo de luz, em um rei Léo em hebraico, em um Pótos, sabe? Em uma estrela da manhã. Vamos continuar aqui. Em uma estrela da manhã. Continua o 2 Coríntios 11, 14, 15 agora. O versículo 15 diz, em grego, omega oi eikai oi, diakonoi auton metasemantizuntai, ros diakonoi, de caiosines, ronto, telos estai, catata, ergauton, ou seja, no latim, non este ergo magnum se ministri, ejus transfigurentur veluti ministri justitiae. Quorum finis elite secundum opera hiposurum. Ou seja, não é muito, pois, versículo 15 de Coríntios 11, 14, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E quais são essas obras, queridos? Minha live demora, porque eu gosto de explicar bem explicadinho. Mas quais são? Quais são essas obras, gente? Desses ministros, desses presbíteros, desses pastores, desses padres e de até rabinos no YouTube. Quais são as obras deles? Desses missionários, desses apóstolos. Quais são as obras deles? Vamos lá? Bom, se o fim deles é conforme as suas obras, quais obras que estes satanases que caíram, ou seja, do céu, que foram expulsos do Gan Éden, do céu, que foram expulsos e são expulsos daquela comunhão que havia antigamente,
aquela comunhão de espiritualidade, de amor ao próximo, os irmãos oravam, ajoelhavam, buscavam, amavam um ao outro, iam na casa um do outro, saber como é que tá, ajudavam um ao outro, né? Os irmãos que buscavam de coração ali Jesus, o evangelho, a palavra. Qual é as obras desses caras então que foram expulsos da presença de Deus? Quando se é expulso da presença de Deus, quando se não tem mais o Ruach HaKodesh, quando se não tem mais o Espírito Santo, não se tem mais temor, respeito, fé em Deus, nem em Jesus, nem na palavra, mas usam esses nomes sagrados e a palavra de Deus para tirar o seu dinheiro. É por isso que eles lacram, chutam o pau da barraca, por isso que eles pedem dinheiro na cara dura, amaldiçoam pessoas, inventam campanhas e ficam ricos e riem da sua cara. Mas quais são as obras deles? Primeira, mentira, exploração da fé, fazem dos membros negócio, adivinhações e revelações com isca para prender e dar riquezas a eles, doutrinas, fanatismos, rituais religiosos, usos e costumes, bitolações, intolerâncias religiosas. Só a sua igreja é a verdadeira. E então, a quem você está seguindo? Pergunta o Espírito Santo nessa tarde. Se é que eu sou digno de usar esta fala, esta narrativa, essa frase. O Espírito Santo pergunta, né? Vamos colocar de uma outra maneira. Vamos supor que Deus estivesse perguntando para você, o Espírito Santo estivesse perguntando para você. Aí você está no sofá da sua casa, onde você estiver. E então, a quem você está seguindo? Yeshua, a estrela da manhã, que não é cadente, que não cai ou morre? Ou o seu líder religioso, estrela, raio, relâmpago, que já caiu faz tempo, o homem expulso da presença de Deus, sem a unção, sem a presença de Deus, que foi expulso do Éden, da espiritualidade e expulso da graça de Deus. Irmãos, termino essa aula de hoje, essa matéria de hoje, essa transmissão de hoje, desejando a você o dom de discernir espírito, desejando a você o melhor. E como nós aprendemos no mundo hebraico, esse sinal aqui é o sinal de brahá. Brahá. O que é brahá? Brahá é bênção, que é a bênção araônica que Deus deu sobre Araão também venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas criações, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua espiritualidade, sobre a sua salvação, sobre a sua vida neste mundo, porque não está fácil viver nesse mundo, como se já não bastasse os satanases do tráfico, do crime organizado, dos ladrões, dos marginais, dos assaltos, dos crimes, das drogas, dos políticos. Ainda temos que tolerar os satanases, não é? Os nossos adversários na fé, que não são espíritos, demônios, mas são homens travestidos de, como Paulo disse, anjos de luz, que se fazem ministros de Deus com a Bíblia, com templos erguidos, para tomar não só a sua saúde mental, mas para tomar o seu dinheiro, a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu tenho certeza que tem gente que deixou de falar com o filho porque o filho não quis entrar para a igreja. Ou não quer falar mais com a mãe, com o pai, porque o pai e a mãe é católico. Ou não quer falar mais com a irmã, porque a irmã é do candomblé e da umbanda. Ou não quer falar com fulano, porque fulano não quer ir na sua igreja, não aceitou o seu convite. Isso é Deus aonde? Um Deus que divide, que separa? Um Deus que preconceitua, que faz discriminação? Um Deus que olha com um olhar diferente para o outro? Mas só é igual você quem está na sua igreja? Quem segue o seu padrão? Quem fala como você fala? Quem veste a roupa que você veste? Um Deus que só é Deus para quem está lá dentro da sua denominação? Você precisa se libertar desses julgos, desses rituais, desses pesos, dessa toxicidade de doutrina horrorosa que tornou-se a igreja evangélica no Brasil. Você precisa se libertar e voltar ao amor aos seus parentes, aos seus irmãos, voltar a comungar com eles,
visitar-nos nas casas, fazer festa, fazer aniversário, trazer a família, amar as pessoas, principalmente aqueles que estão perdidos em depressão, desolados, com problemas particulares, familiares, conjugais, problemas mentais, estresse, depressão. Você precisa amar e salvar essas pessoas. Mas antes de tudo, você precisa deixar de seguir uma estrela caída, um raio caído, um raio morto, um Satanás, que é um homem, que é um religioso, ou um conjunto, uma denominação. Shalom para todos, muito obrigado. Ajudem-me a crescer no meu canal do YouTube, inscrevam-se lá, divulguem, e essa live eu vou colocar lá no meu canal do YouTube agorinha. Muito obrigado pela presença do Carlos Eduardo Ferreira. Que Deus te abençoe poderosamente, te ilumine, te dê cada vez mais saúde e graça e conhecimento. Que Deus abençoe a irmã Nice Coutinho, o irmão Paulinho Francisco e deixa eu ver quem mais está aqui. Também o irmão Helder Duarte. A todos vocês, uma excelente noite, né? Uma excelente bênção. E até mais tarde, quem sabe eu volte. E eu vou começar a produzir lives agora específicas de orações em prol de cura, de saúde, de libertação. Tá bom? Shalom, muito obrigado. Até a próxima.